Chegamos na nossa 7ª aula do nosso curso de raciocínio lógico e nessa aula nós vamos falar do que chamamos de verdades e mentiras. É bem legal. Aqui é uma parte que não tem uma teoria para você desenvolver. A ideia é a gente trabalhar questões e dentro dessas questões você vai percebendo o passo a passo. E eu peguei aqui 2 questões específicas que é como se fosse o ápice, entendeu? As outras questões, né, você muitas das vezes consegue fazer ali fazendo uma pequena análise. Agora, quando acontece do jeito que nós vamos fazer aqui, aí é muito importante que eu te passe o melhor caminho para que você não erre, tá certo? Bom, o tipo de questão que nós vamos trabalhar são questões que envolvem algum tipo de crime, a princípio. Desde um crime mais grave até um crime assim, alguém roubou um picolé, por exemplo, entendeu? E aí a nossa missão é descobrir o culpado. Tá certo? E aí tem algumas sacadas dentro da questão que aí a gente vai percebendo e eu vou te passando o que é muito importante que você frisa, tá certo? Então, assim, nada melhor do que a gente trabalhar a questão e eu vou te pontuando os principais detalhes. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a nossa primeira questão. Voltei aqui a questão para a gente começar por ela. A questão fala assim, ó. Ari, Beto, Caio, Davi, Elvis e Fábio são peritos e trabalham na mesma sala, cada um em sua mesa. Certo dia, estando todos juntos na sala, Ari percebeu que uma importante prova pericial havia desaparecido de sua mesa e, portanto, apenas um dos peritos pegou a referida prova. Questionados por Ari, as respostas foram: então nós temos aqui os personagens e cada um disse a sua versão. Beto disse, eu não peguei. Caio disse, foi o Elvis. Davi disse, foi o Caio. Elvis disse, Caio está mentindo. Fábio disse, Beto está falando a verdade. Sabendo-se que agora vem o pulo do gato, eu vou circular, mas depois nós vamos voltar nisso. Ó, sabendo-se que apenas um dos peritos mentiu, então vou circular aqui, ó, apenas um mentiu. É isso aqui que nós vamos usar para matar o problema. E somente um deles pegou a prova da mesa de Ari, pode-se concluir que o perito que pegou foi. Então nós temos que achar esse culpado. E aí eu fiz uma tabela, no caso ali com 6 colunas, 6 linhas, tá? E eu fiz com essa quantidade porque nós temos, por exemplo, 5 personagens. É para a gente preencher completamente. Então vamos lá, o que você vai fazer? Primeiramente você vai pegar os personagens, esse primeiro aqui, ó, você não faz nada com ele. E aí você coloca na primeira linha, na ordem que foi dado no problema, é melhor. Então eu vou pegar ali, ó, Beto, certo? Nós temos o Caio, nós temos o Davi, o Elvis e o Fábio. Pronto. E aqui, ó, nas linhas, você vai seguir as alternativas. Depois eu vou te explicar por quê, mas só no final. Então, eu já vou colocar aqui a letra A, o Beto. Maravilha. E aí vai funcionar assim, ó. Agora, em cima de cada personagem, você coloca aquilo que ele disse. De forma mais simplificada, fica à vontade. Por exemplo, o Beto fala, eu não peguei. Aí eu vou escrever assim, ó. Espera aí. Deixa eu apagar aqui. O Beto disse, eu não peguei. Então eu posso escrever assim para ficar mais fácil, ó. Não fui eu. O Caio disse, foi o Elvis. Então eu vou colocar o que o Caio disse, foi o Elvis. O Davi disse, foi o Caio. Então você vem aqui e põe, foi o Caio. O Elvis disse, Caio está mentindo. Então, Caio, vou pôr assim, ó, Caio mentiu. E o Fábio disse, Beto está falando a verdade. Então, vou colocar assim, ó, Beto fala a verdade. Percebeu? Maravilha. Então, vamos lá. O que acontece?
Preste atenção. Como que a gente agora completa? A gente tem o depoimento de todo mundo, já colocamos ali na linha, e a gente sempre vai partir do princípio que nós já conhecemos o culpado. É assim que a gente faz. Por exemplo, vamos pegar a letra A. Nesse primeiro momento, nessa primeira linha que a gente vai completar, nós estamos partindo do princípio que o Beto é o culpado. Foi o Beto. Então, vamos lá. O que o Beto disse? Não fui eu. Ou seja, mentira. Nós sabemos que foi o Beto. Entendeu? Estamos partindo do princípio que foi o Beto. O Caio disse, foi o Elvis. Mentira. Porque nós sabemos que foi o Beto. O Davi disse, foi o Caio. Mentira. Porque nós sabemos que foi o Beto. O Elvis disse, Caio mentiu. Verdade. Porque o Caio realmente mentiu. E o Fábio disse, Beto fala a verdade. Mentira. Nós vimos que o Beto mentiu. Pronto. Preenchemos a primeira linha. Agora, nós vamos pegar a letra B, que é o Caio. Então, nós vamos partir do princípio que o culpado é o Caio. Então, na nossa cabeça, o culpado é o Caio. Então, vamos lá. O Beto disse, não fui eu. Verdade. Porque nós sabemos que foi o Caio. O Caio disse, foi o Elvis. Mentira. Porque nós sabemos que foi o Caio. O Davi disse, foi o Caio. Verdade. Nós sabemos que foi ele mesmo. O Elvis disse, Caio mentiu. Verdade. Ele mentiu mesmo. E o Fábio disse, Beto fala a verdade. Verdade. Realmente, o Beto falou a verdade. Pronto. Preenchemos a segunda linha. Vamos preencher a terceira. Ó. Tá pegando a manha? A terceira é o Davi. Então, agora, estamos partindo do princípio que o culpado é o Davi. Então, vamos lá. O Beto disse, não fui eu. Verdade. Porque nós sabemos que foi o Davi. O Caio disse, foi o Elvis. Né? Mentira. Porque nós sabemos que foi o Davi. O Davi disse, foi o Caio. Mentira. Porque nós sabemos que foi o Davi. O Elvis disse, Caio mentiu. Verdade. Realmente o Caio mentiu. E por último, o Fábio disse, Beto fala a verdade. Verdade. Realmente o Beto falou a verdade. Certo? Pronto. Preenchemos a terceira linha. Agora nós vamos para a quarta linha. Nós vamos pegar aqui, letra D, Elvis. Letra D, Elvis. Então, nós temos o seguinte. Vamos lá. O Beto disse, não fui eu. Verdade. Porque agora nós sabemos, estamos partindo do princípio que foi o Elvis. O Caio disse, foi o Elvis. Verdade. Foi ele mesmo. O Davi disse, foi o Caio. Mentira. Nós sabemos que foi o Elvis. O Elvis disse, Caio mentiu. Mentira. Porque ele disse a verdade. E o Fábio disse, Beto fala a verdade. Verdade. Realmente o Beto falou a verdade. Pronto. Preenchemos a quarta linha. E agora nós vamos para a última linha, que é o seguinte. O Fábio. Então, agora estamos partindo do princípio que foi o Fábio. O Beto disse, não fui eu. Verdade. Nós sabemos que foi o Fábio. O Caio disse, foi o Elvis. Né? Mentira. Porque nós sabemos que foi o Fábio. O Davi disse, foi o Caio. Mentira. Porque nós sabemos que foi o Fábio. O Elvis disse, Caio mentiu.
verdade. Realmente ele mentiu. E por último, o Fábio disse, Beto fala a verdade. Verdade. Realmente ele disse a verdade. Pronto. Preenchemos toda a nossa tabela, o passo a passo. O que acontece? Agora, nós vamos no pulo do gato. O problema fala, sabendo-se que apenas um dos peritos mentiu. Então, apenas um mentiu. Então, nós temos que pegar aquela linha que tem uma única mentira. Olha o Beto. O Beto aqui nós temos uma mentira, duas mentiras, três mentiras, quatro mentiras. O culpado vai ser aquele que na linha tem uma única mentira. Então, não foi o Beto. Agora o Caio. Quantas mentiras tem na sua análise? Apenas uma, tá vendo? Ó? Então, na análise do Caio, só tem uma mentira. Então, nós deduzimos e concluímos que foi o Caio. Foi o Caio que pegou o documento. Percebeu? Se você analisar as outras, por exemplo, olha o Davi. O Davi nós temos uma mentira aqui e nós temos outra mentira aqui, ó. Então, tem duas mentiras. Olha o Elvis. O Elvis tem uma mentira aqui e tem outra mentira aqui, ó. Então, não foi o Elvis. Olha o Fábio. O Fábio tem uma mentira aqui e tem outra mentira aqui, ó. Ou seja, não foi o Fábio. Então, você sempre vai olhar essa informação aqui, ó. E aí a banca muda. Às vezes ela fala apenas um falou a verdade. Aí você vai buscar na linha que tem uma única verdade. Tá certo? Viu como que faz? Então descobrimos aí o nosso culpado. Beleza? Aí você fala assim, mas se na primeira linha as duas primeiras informações já são mentiras, eu já posso ir para outra. Sim. Agora aqui, ó, respondendo a pergunta, por que eu sigo as alternativas aqui do problema, ó? Porque pode acontecer de a resposta correta já ser a letra A. E aí você já elimina. É melhor você pensar assim do que você pegar de forma aleatória. Beleza? Quer ver? Vamos fazer mais uma questão. Essa questão aqui a gente já vai fazer como se fosse a prova. Como se fosse uma questão ali da prova e eu quero fazer para ganhar tempo de forma rápida. Olha só que interessante. A questão fala assim. Um aluno de forma anônima resolveu um exercício muito difícil na lousa de uma sala da sua escola, sem ninguém estar presente. O professor desconfia que foi um dos melhores estudantes de matemática daquela turma. Pedro, João, Lucas, Mateus ou Paulo. Perguntado sobre quem tinha feito a questão, cada um deles respondeu. Aí nós temos, né, o que cada um disse. Ó, Pedro disse, eu não fiz. João, foi o Lucas. O Lucas, foi o Paulo. O Mateus, Pedro disse a verdade. O Paulo, João mentiu. Sabendo-se que apenas um dos alunos mentiu, ó, tá vendo? O pulo do gato aqui, ó, apenas um mentiu. E que todos os outros disseram a verdade, pode-se concluir que o gênio é... Então, vamos pegar aqui a manha. Vamos fazer da mesma forma. Ó, eu vou colocar aqui. Aqui a gente não põe nada. Aqui a gente põe os personagens. Vou pegar na ordem lá, ó. Pedro, João, Lucas, Mateus e Paulo. Como agora você já sabe, eu já vou colocar aqui, escrever de uma vez, as 4 alternativas. Então, nós temos aqui, ó, João, seguindo a ordem. Lucas, Paulo e Pedro. E aí agora, o que acontece? Nós vamos preencher. Nós vamos preencher todas as casas do passo a passo. Então, nós vamos ter o seguinte. Vamos lá. O que o Pedro... Ah, antes. Não podemos esquecer porque facilita.
Vamos pegar e pôr um esqueminha do que cada um disse. Ó, o Pedro, para a gente não ter que ficar olhando a questão toda hora. Ó, o Pedro, eu não fiz a solução. Então, eu vou pôr assim, ó. Pedro disse, não fui eu. O que o João disse? Lucas é o gênio. Então, foi o Lucas. O Lucas disse, Paulo que fez a questão. Então, foi assim, ó. Foi o Paulo. O Mateus disse, Pedro disse a verdade. Então, vamos pôr dessa forma, ó. Que não tem como mexer. Pedro disse a verdade. E o Paulo disse, João mentiu. Então, vou pôr aqui, ó, João mentiu, certo? Aí fica mais fácil da gente analisar. Então, vamos lá agora. Partindo do princípio que foi o João. Agora a gente já está fazendo como se fosse na prova, para ganhar tempo. Partindo do princípio se fosse o João. Pedro disse, não fui eu. Verdade, porque nós sabemos que foi o João. O João disse, foi o Lucas. Mentira, porque nós sabemos que foi ele, o João. O Lucas disse, foi o Paulo. Mentira. Olha só, qual que é o pulo do gato? O problema fala que apenas um mentiu. Na linha do João, nós já temos duas pessoas que mentiram. Ou seja, eu já descarto, não foi o João. Eu não preciso completar, percebeu? Vamos para outra. Partindo do princípio agora que foi o Lucas. Vamos lá. O Pedro disse, não fui eu. Verdade. Nós sabemos que foi o Lucas. O João disse, foi o Lucas. Verdade. Nós sabemos que foi ele mesmo. O Lucas disse, foi o Paulo. Mentira. Porque nós sabemos que foi o Lucas. O Mateus disse, Pedro disse a verdade. Verdade. Ele falou a verdade mesmo. E o Paulo disse, João mentiu. Mentira. Porque o João disse a verdade. Opa, olha só. Na análise do Lucas, nós temos duas pessoas que mentiram. Então, não foi o Lucas. Vamos agora para o próximo. Vamos partir do princípio que foi o Paulo. O Paulo é o culpado. Então, vamos lá. O Pedro disse, não fui eu. Ou seja, verdade. Nós sabemos que foi o Paulo. O João disse, foi o Lucas. Mentira. Porque nós sabemos que foi o Paulo. O Lucas disse, foi o Paulo. Verdade. Sabemos que foi ele. O Mateus disse, Pedro disse a verdade. Verdade. Ele falou a verdade mesmo. E por último, Paulo, João mentiu. Verdade. João mentiu mesmo. Opa, pronto. Tá vendo aqui? Na análise do Paulo, só teve uma mentira. Então a gente já conclui que foi o Paulo. Entendeu? Que foi o Paulo quem fez a questão. É o gênio, tá? Eu nem preciso pensar na última linha. Mas como a gente está estudando, eu só vou fazer até bater duas mentiras, ó. Agora, estamos partindo do princípio que foi o Pedro. Pedro disse, não fui eu. Mentira. Nós sabemos que foi ele. João disse, foi o Lucas. Mentira, porque nós sabemos que foi o Pedro. Pronto, ó. Já bateu na nossa análise duas pessoas mentirosas. Então já não foi Pedro, né? Viu como que faz? Monta a tabela, põe os personagens em cima, põe pelas alternativas embaixo, linha por linha, e vai fazendo a análise. Aí cuidado, às vezes o problema vai falar apenas um dos alunos mentiu, e às vezes ele vai falar apenas um dos alunos disse a verdade. Aí quando ele mudar, falar que apenas um disse a verdade, na linha você vai buscar aquela linha que tem apenas uma verdade, tá certo? É claro, viu que não é difícil, mas é bom praticar mais algumas questões para que você realmente possa não errar isso aqui em hipótese alguma. Beleza? Show de bola? Maravilha! Então eu vou finalizando por aqui e eu te vejo na próxima aula. Até lá!